Jesus ele traz uma reflexão muito bacana que está lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Que é o primeiro tema que Groom ele traz é o convívio com a culpa. É extremamente interessante isso, gente. Como que nós convivemos com a culpa? Como que nós convivemos com o sentimento de culpa? Por exemplo, vamos aqui trazer algumas reflexões de culpas que nós carregamos desde da nossa infância aí, né? Uma criança que vê os pais brigando em casa, né? Às vezes até, inclusive, o pai batendo na mãe, ou então a gente também tem casos aí das mães batendo nos pais, né? Das mulheres batendo nos pais. E que às vezes a criança registra dentro de si que a culpa daquela briga é por conta dela. Porque se ela não tivesse vindo ao mundo, eles não estariam brigando, né? E essa criança carrega consigo traumas de que é por causa dela que os pais brigam, é por causa dela que os pais não convivem bem, né? Isso é um trauma assim que inclusive eu já escutei de alguns amigos que carregam dentro de si, né? Porque os pais se separaram, por exemplo, e a criança, inclusive eu tenho até uma das minhas sobrinhas que falou isso pra mim um dia, né? De que ela se sente culpada pelo fato dos pais terem se separados. Olha que profundo. Essa criança, essa adolescente, ela vai carregando consigo traumas de que ela não é amada pelo pai, ou então ela não é amada pela mãe. Crianças, por exemplo, que é estuprada na infância. Crianças que é deixadas nos orfanatos, que é abandonada pelo pai e pela mãe. Olha quanto sentimento de culpa que nós carregamos dentro de si. Também tem questões, por exemplo, de términos de relacionamento, que as pessoas não conseguem superar os términos de relacionamento por conta do sentimento de culpa que ela carrega consigo, como se ela fosse a culpada do término do relacionamento, de que ela não é mais amada pelo seu namorado ou pelo seu esposo por conta de erros que ela cometeu. Então esses são alguns dos sentimentos de culpas que nós carregamos dentro de nós e que influencia demais a gente no nosso progresso, na imagem que nós temos de si mesmo, né? E é isso a primeira meditação que Groom ele quer fazer para que a gente consiga estar por dentro dessa perspectiva da autoimagem que nós carregamos de si. Carrega bem dentro do seu coração isso, que nós vamos. Eu vou tocar sempre no tema da autoimagem, porque a autoimagem ela é extremamente importante. Me veio aqui agora, inclusive, uma coisa em mente que antes de eu entrar aqui na meditação do primeiro tópico do livro, sobre essa perspectiva da autoimagem. Olha só que interessante, pessoal. Eu escutei um views do Cristiano Ronaldo. No Instagram. O Cristiano Ronaldo estava fazendo uma entrevista com uma jornalista, né? E aí ele dizia, dentro dessa entrevista, que não importa aquilo que as pessoas falam para você, o mais importante é saber que você é o melhor daquilo que você faz na sua profissão, de que você é o melhor, por exemplo, como enfermeiro, de que na sua profissão você é o melhor profissional que existe, de que na sua família você é o melhor pai que tem, ou você é a melhor mãe que tem, você é o melhor filho que os seus pais têm. E o Cristiano Ronaldo ele até dizia isso, que por mais que às vezes você saiba que você não é o melhor profissional, por exemplo, de que tem outras pessoas que são melhores que você, mas eu carrego dentro de mim de que eu sou o melhor. E eu sou teimoso com isso, por quê? Porque eu construo dentro de mim a autoimagem de que eu sou bom naquilo que eu faço. E o fato de eu ser melhor naquilo, na minha profissão, por exemplo, não quer dizer que eu sou melhor do que os outros, mas eu sou o melhor que eu posso ser no meu trabalho, por exemplo. Entende? É isso que, por exemplo, eu consegui absorver na fala do Cristiano Ronaldo, por exemplo. De que ele é o melhor naquilo que ele faz, por exemplo, jogando bola.
Mas isso não, o fato dele ser melhor não significa que ele é, por exemplo, melhor do que as pessoas. Não, de que ele é o melhor daquilo que ele pode ser, na sua humanidade, na sua personalidade, na sua profissão, ele é o melhor, entende? Então, assim, essa imagem que ele tem de si, de que ele é o melhor em tudo, que faz com que ele consiga estar num nível de assertividade muito grande, sabe? Num nível de decisão, num nível de tomada de decisão muito grande. Por quê? Porque quando você tem confiança de si mesmo, de que você é o melhor naquilo que você faz, você consegue fazer as coisas com mais firmeza, você consegue fazer as coisas com mais propriedade, você faz as coisas com mais confiança. E é isso que faz a diferença num profissional, por exemplo. É a confiança que ele tem naquilo que ele faz. É a confiança que ele tem naquilo que ele exerce no seu trabalho. Entende? Por isso que é bom a gente alimentar dentro de nós essa autoimagem de que, pô, cara, eu sou o melhor. Por mais que eu reconheça que às vezes eu falho, por mais que às vezes eu reconheça que eu erro, naquilo que eu exerço eu sou o melhor. Porque é essa autoimagem que eu tenho de mim mesmo que vai fazer com que eu tenha um grau, um nível de assertividade nas minhas tomadas de decisões muito grande, entende? Então, assim, cara, é muito legal pensar nisso. A autoimagem, ela te dá, assim, cara, uma propriedade fantástica para que você consiga ter mais assertividade nas suas decisões. Porque, cara, o quanto é ruim ser indeciso. Meu Deus do céu, quantas pessoas eu encontro de amigos, de quem é indeciso na vida, não sabe o que é da vida, por exemplo. Entende? Então, assim, é muito importante, gente. Olha, se tem uma coisa assim que é extremamente importante para o nosso progresso, para o nosso avanço e até mesmo para o nosso autoconhecimento, é perceber qual é a autoimagem que nós carregamos consigo. Grum, ele traz sobre a importância da gente estar atento àquilo que causa a culpa dentro de nós, né? O que nós carregamos dentro de nós que faz com que a gente esteja sempre pesados, sempre carregando sofrimento dentro de si, e que por vezes a gente acaba projetando os nossos sofrimentos nas pessoas. Grum, ele quer fazer com que a gente perceba quais são os traumas, quais são os sofrimentos, quais são os sentimentos que nós carregamos que paralisa a gente no sentimento de culpa, sabe? É perceber o que paralisa a gente dentro dessa perspectiva de culpa, né? E que é interessante demais pensar nisso, porque assim, de fato, claro que nós carregamos muitas coisas boas dentro de nós, né? Mas o que paralisa a gente é de fato aquilo que nós carregamos de negativo, aquilo que trava a nossa vida, né? Então assim, é extremamente importante a gente perceber quais são esses traumas, né? E aí, dentro dessa abordagem, dentro do sentimento de culpa, Grum, ele traz a parábola que Jesus conta no livro no Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 16, do versículo 1 ao 8, que é o versículo, que é a parábola em que Jesus aborda a questão do administrador. Não sei se vocês lembram, eu não vou fazer a leitura para não delongar tanto aqui, né? Mas essa primeira parábola que Grum, ele traz é sobre aquele administrador, né, que trai a confiança do patrão, utiliza do dinheiro que o patrão tem para benefício próprio, e aí o patrão começa a perceber que está tendo furo no caixa, né? E aí pretende demitir o administrador por não ter administrado bem o dinheiro do patrão, né? E aí o que acontece? Jesus, ele quer trabalhar a visão que esse administrador tem daquilo que ele comete de erro na vida. Olha só que interessante. Na perspectiva do administrador, existem 3 dimensões que ele pode direcionar esse erro que ele fez, essa culpa que ele carrega sobre si de ter administrado equivocadamente o dinheiro do patrão, né? É isso que Jesus traz aí como meditação, né? É isso que Grum, na verdade, traz como meditação a partir dessa parábola de Jesus. Olha só que interessante, pessoal. E ele quer trabalhar exatamente o sentimento de culpa. Por quê? Dentro desse administrador,
existe o sentimento de culpa de ter administrado errado o dinheiro do patrão. E por conta disso, né, o patrão vai mandar ele embora. E aí, galera, olha só que interessante. Existem 3 dimensões em que esse administrador ele pode direcionar a reflexão dele. Ele pode direcionar esse erro que ele fez, né? Qual que é a primeira forma que ele tem para agir, né? A primeira forma que o administrador pode agir é sendo rígido consigo mesmo, sendo bruto, sendo firme, sendo até por vezes se machucando com palavras ruins de si mesmo. Poxa, mas eu sou um mau administrador, eu sou um péssimo administrador, eu não consegui direcionar o dinheiro do meu patrão de maneira correta. Enfim, ele pode proferir palavras para si mesmo de modo a se machucar com essas palavras. Entende? Ou seja, ao invés de ele reconhecer o seu erro, ele se adverte, ele se julga, ele se pune com as palavras que ele tem dentro de si, de modo a aliviar esse sentimento de culpa que ele tem. Ou seja, o que Grum quer trazer com essa reflexão é que, através do sentimento de culpa, desse erro que esse administrador fez, ele pode se punir, se julgar, se autocondenar, se autoflagelar com esse erro que ele teve. E, gente, pode parecer distante isso, mas isso acontece com muita gente. Quantas pessoas que se culpa, quantas pessoas que se julga, quantas pessoas que se condena pelos erros que cometeu na vida. Se essa é uma forma que você tem de lidar com os seus sentimentos de culpa, Jesus, através das palavras de Grum, quer fazer você parar um pouquinho para pensar. De que talvez essa não seja a melhor maneira para agir. De que talvez existam outras possibilidades para você curar esse coração que carrega um sentimento de culpa muito grande, né? Beleza, então, dentro dessas 3 perspectivas, a primeira que esse administrador pode se utilizar é de se culpar, é de se machucar com as palavras, né? Qual é a segunda direção, qual é a segunda forma que esse administrador pode trabalhar esse sentimento de culpa que ele tem consigo? É de ele ser rígido com as pessoas. É de ele ser ríspido com as pessoas. É fazer com que ele maltrate os outros para ele se sentir aliviado diante dessa dor, diante desse sofrimento que ele está vivendo. E gente, isso aí não é longe da gente perceber. Olha só, por exemplo, para os pais que chegam em casa por vezes estressados, que chegam irritados, que chegam até inclusive bêbado às vezes, e descarrega tudo o que ele tem de sofrimento, tudo aquilo que ele tem de carga, sabe, de peso, por exemplo, na esposa. Falando mal da esposa, criticando a esposa, agredindo moralmente a sua esposa, o seu filho. Quantos casos a gente conhece de pessoas que sofreram já com os pais, que falaram palavras totalmente destrutivas para os filhos. Então, assim, essa é a segunda forma que esse administrador, né, nessa parábola que Jesus conta, essa é a segunda forma que esse administrador pode ter, né, de ser ríspido, de ser duro com as pessoas, né? E qual que é a terceira forma que esse administrador pode se utilizar para conseguir lidar melhor com esse sentimento de culpa que ele tem, de ter administrado errado o dinheiro do seu patrão? E é essa imagem que Jesus quer trazer para nós, pessoal. Por isso que é importante a gente perceber qual é a imagem que nós carregamos de si. Sabe? Qual é a terceira forma, e que foi de fato a forma que esse administrador agiu? O que ele pensou? Ele pensou assim: olha só, eu já estou ferrado, eu já estou lascado, né, vamos assim dizer, eu já perdi o meu emprego, eu já errei,
né? Não tem como eu voltar atrás diante dessa culpa que eu carrego, desse erro que eu cometi. Como que eu posso fazer então para tentar amenizar esse meu erro? E aí vem a grande mensagem que Jesus quer fazer com que a gente reflita. Esse administrador, ele, diante desse sofrimento dele, ele decidiu agir de forma humana, de forma, vamos assim dizer, caridosa consigo mesmo e com os outros. Qual foi a atitude desse administrador? Olha só. Eu já perdi o meu emprego, né, não tem como eu voltar atrás, o erro já está aí. Então, agora eu vou tomar a decisão de agir de maneira com que eu consiga aliviar a minha barra, vamos assim dizer. Né? E como que ele age? Ele chama as pessoas que estavam devendo para esse patrão dele, ele convida essas pessoas que deviam para o seu patrão para uma reunião, e ele fala assim, olha só, você que está devendo R$1.000 para o meu patrão, você que está devendo 500, você que está devendo 200, você que está devendo 100, eu vou amenizar essa dívida de vocês em 50%. Então, faz um testamento aí, nesse momento, e escreva que a sua dívida agora é de 500, por exemplo. O que devia 1.000, agora vai dever 500. O que devia 500, agora vai dever 250. O que devia 250, agora vai dever 175. R$75, na verdade. Né? De modo a fazer com que a dívida desses clientes possam ser abatidas. Por quê? O que ele pensou? Ele pensou que agindo humanamente com as pessoas, o patrão dele também iria agir humanamente com ele. Olha só que interessante. E aí o patrão vem e fala assim, olha, eu vou te demitir, só que eu não vou penalizar tanto você, por quê? Porque você agiu de boa fé com essas pessoas que estavam devendo para mim. Ou seja, o patrão, ele observa essa atitude desse administrador com bons olhos. Essa pessoa, por mais que ele cometeu erros, ele agiu de boa fé com essas pessoas que deviam para mim, entende? Então assim, essa é a terceira forma que Jesus quer nos ensinar a agir diante do nosso sentimento de culpa, né? Fazer com que a gente possa agir de forma mais humana com as pessoas e principalmente consigo mesmo. Meu querido, não adianta você ficar se queixando, não adianta você ficar se culpando, não adianta você ficar se autoflagelando, se culpando e principalmente pesando a vida dos outros com as culpas que você carrega consigo. Isso não vai te levar a lugar algum. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O mais importante é você perceber quais são as culpas que você carrega consigo e agir de forma humana. Mas Moisés, o que você quer dizer com esse agir de forma humana? Diante da sua culpa, age de forma mais solidária consigo mesmo, sabe? Age de forma mais compreensiva. Compreenda o seu sofrimento. Sabe? Diante dessa parábola e diante dessa explicação de Grum, o que eu mais queria trazer para você nessa noite é, querido, aceite as suas culpas. Aceite que você errou, aceite que você perdeu as pessoas, aceite que você vacilou. Não tem como mais você voltar atrás diante do seu erro, entende? E diante dessa aceitação que você tem com os seus sofrimentos, com os seus sentimentos de culpa, na verdade, seja mais humano, seja mais compreensível, sabe? Olha para dentro de si e se perceba dizendo assim, olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu vacilei com as pessoas, mas eu quero acertar. Eu sei que eu não sou somente ruim, eu sei que eu não sou uma pessoa somente ruim, eu tenho muita bondade no meu coração também. E eu posso mudar essa história, eu posso mudar esse sentimento de culpa. Então, o primeiro passo para você conseguir progredir, para que você consiga ressignificar, ou seja, dar um sentido novo para esse sentimento de culpa e conseguir superar
as culpas que você carrega desde traumas da infância é aceitando o seu sofrimento. Depois que você aceitou essa culpa que você carrega consigo, você começa a agir de maneira mais compreensiva, tentando entender o seu lado também, tentando entender que você não é perfeito, tentando entender que você vai errar sim, porque o erro ele faz parte da sua estrutura humana. Entende? Inclusive eu queria fazer com que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e dizer para Jesus com suas próprias palavras: Senhor, eu aceito a culpa que eu carrego de mim diante de término de relacionamento que eu tive com o meu namorado ou com a minha namorada. Jesus, eu aceito o sentimento de culpa que eu carrego em mim, que os meus pais se separaram. Talvez você se sente culpado pela separação dos seus pais. Então, aceite que você tem essa culpa dentro de si, para que você consiga superar esse trauma que você carrega consigo. Então, querido ouvinte, essa é a primeira meditação que Grum ele traz para a gente. Vamos cuidar com mais atenção das culpas que você carrega consigo. Vamos cuidar mais desses traumas que você carrega e que por vezes você se flagela com isso, você se automutila, você se autocondena com isso. Você não precisa mais agir dessa forma. Age de forma mais humana, age de forma mais humilde consigo mesmo.